Rapaziada, o papo que tá rolando na internet é que Neymar teria dado tapa em Robinho Júnior. Mas será? E nesse vídeo eu vou te mostrar toda a repercussão dessa treta que tomou aí o domingo. E no final eu vou dar minha opinião como ex-jogador de futebol. Vou defender o Neymar dessa vez. E vocês vão entender o porquê e vocês vão concordar comigo. Vou dar minha opinião sobre essa treta toda. Vamos entender aí o passo a passo dessa treta e algumas opiniões sobre essa treta toda. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Bom, estava no domingo eu assistindo o jogo do Flamengo, de repente eu abro o Instagram e bomba! Neymar e Robinho Júnior saíram no tapa em um treino entre os jogadores que não jogaram contra o Palmeiras, um treino ali coletivo. E vamos entender mais detalhes dessa polêmica toda, dessa treta toda. Vamos entender aqui de acordo com o Fute Ousadia. Eu vou ler aqui várias coisas, várias situações que aconteceram no dia de ontem aí, segundo o Fute Ousadia, segundo o GE. Começa assim: eita! Neymar acertou uma rasteira e se desentendeu com Robinho Júnior durante treino no CT na manhã deste domingo no CT Rei Pelé. O episódio se deu em um lance da atividade para os jogadores que não atuaram contra o Palmeiras. Segundo relatos ao GE, Neymar teria se irritado e se sentido desrespeitado ao ser driblado pelo garoto e reagiu após pedir para ele maneirar. Mas maneirar por quê, Neymar? Você sempre foi esse cara que dava chapéu em todo mundo. Na época do Corinthians deu chapéu em Chicão, com o lance parado, com o juiz já tendo apitado uma falta, e agora você pede para maneirar? Lembrando que, vamos lembrar aqui, agora eu vou criticar o Neymar, mas eu vou defender ele no final, tá? Lembrando daquele famoso caso daquele jogador da seleção brasileira que desceu para treinar na época do Tite com o jogador da seleção brasileira e aquele rapaz deu uma caneta no Neymar, o Neymar puxou a camisa dele e se irritou com aquele rapaz. Ali a carreira daquele moleque praticamente acabou. Nunca mais o moleque foi convidado para jogar, para fazer treinos com a seleção brasileira. E também depois não vimos mais falar daquele moleque. Continuando, os dois passaram a discutir após a cobrança do veterano, quando houve um empurra-empurra. Ao menos uma pessoa procurada pela reportagem diz ter visto também, aqui achei o cara errou, levar um tapa do camisa 10 no jovem. Segundo relatos, Neymar ficou nervoso e acertou em Robinho Júnior uma rasteira que o levou ao chão, segundo o GE. E aí, continuando aqui, atenção, Neymar ligou para Robinho Júnior e mandou mensagem para a família do jogador pedindo desculpas pelo ocorrido no treino de hoje. No caso, ontem. Então, peraí, temos um ponto aqui. Então, Neymar realmente pode ter feito isso e depois viu que errou e ligou para o jovem pedindo desculpa. Camisa 10 sabe que errou e ficou muito chateado e se prontificou pós-treino a corrigir o erro. Já o camisa 7 ficou sentido com a situação, mas ambos têm uma relação muito próxima no dia a dia. E é questão de tempo para a situação ser superada. Segundo aqui a ESPN. Mais detalhes. Neymar teria se irritado e se sentido desrespeitado ao ser driblado pelo garoto e reagiu após pedir para ele maneirar. Os dois passaram a discutir após a cobrança do veterano, quando houve um empurra-empurra. Ao menos uma pessoa procurada pela reportagem diz ter visto também um tapa do camisa 10 no jovem. Segundo relatos, Neymar ficou nervoso e acertou em Robinho Júnior uma rasteira que o levantou do chão. Mais detalhes aqui. O GE procurou o Santos, que informou que não ia se manifestar. O empresário de Robinho também informou à reportagem que não irá se pronunciar. A assessoria de Neymar foi procurada e disse não ter conhecimento do assunto. A gente sabe que a assessoria do Neymar sempre faz esses trabalhos aí para tentar camuflar. Agora, Robinho Júnior versus Neymar. Santos vê situação com naturalidade. Aí está o meu ponto que eu vou falar no final do vídeo, tá?
Pessoas ligadas ao peixe consideram o desentendimento algo comum em treinos de alta competitividade. E ainda de acordo com fontes do clube, o camisa 10 e Robinho Júnior já se acertaram no vestiário após o treinamento. A comissão técnica mantém o entendimento de que o caso não terá desdobramentos internos. Seguindo aqui. Agora, atenção, o staff de Robinho Júnior reclamou pessoalmente com o presidente Marcelo Teixeira dos Santos sobre o acontecimento no treino desta manhã no CT Rei Pelé. Segundo relatos, Neymar teria acertado uma rasteira em Robinho, que o levantou do chão após o garoto ter driblado o camisa 10. Rapaziada, vou dar minha opinião aqui no final, mas vamos entender melhor aqui, porque tem um vídeo, segundo o GE aqui, que explica melhor esse acontecido. Vamos ver aqui. Domingo pela manhã, ontem cedo, teve o treino para aqueles que não atuaram no clássico contra o Palmeiras. Quem jogou fez o treino regenerativo, aqueles que não foram relacionados foram para o campo e numa apuração da Ana Canhedo e do José Edgar de Matos, teve esse desentendimento, que é algo normal no mundo da bola, num treino, né? Você bater boca, você discutir, mas esse desentendimento ele foi fora do tom, pelo que os nossos setoristas ouviram, e eu falei com uma fonte também que me confirmou tudo o que foi relatado nessa apuração da Ana e do José Edgar de Matos. Primeiro, teve uma chegada muito forte do Neymar, né, que foi descrita na reportagem como uma rasteira. E teve um tapa no rosto do Neymar para cima do jovem Robinho. O Neymar não teria gostado de um drible, de uma postura, se sentiu Tapa é foda, mas acontece, vou explicar para você no final. desrespeitado pelo Robinho, foi esse o termo, né, da apuração da Ana e do Zé Edgar. E eu falei com uma pessoa que confirmou especialmente essa questão do tapa no rosto, né? A gente não vai saber a intensidade desse tapa no rosto, mas é um tapa no rosto, seguido de uma rasteira, seguido de um carrinho muito forte. O Neymar teria tentado passar para os outros companheiros ali essa imagem de baixa a bola, garoto, me respeita, né? Então ele se sentiu desrespeitado, deu essa chegada. A gente lembra que ele já tem esse histórico também num treino da Seleção Brasileira, 2019, não sei se vocês vão se lembrar, contra um sparring ali, um garoto do sub-20. Foi o que eu falei, e eu não tinha visto esse vídeo ainda aqui, e eu falei exatamente isso, aconteceu, e acabaram com a carreira daquele moleque, depois a gente nunca mais viu falar. Cartoloco até soltou recentemente, ou há um ano atrás, um vídeo de por onde anda esse moleque, enfim. 20 do Cruzeiro, que foi convocado, só para completar o treino, deu uma caneta no Neymar, o Neymar não gostou, puxou o garoto pelo colete na ocasião. Então, assim, o Neymar que se acostumou tanto a driblar os outros, né, foi driblado, não gostou, se sentiu desrespeitado. Pelo que a gente sabe, que a gente ouviu, os dois já conversaram, um pediu desculpa para o outro, né, mas não deixa de ser um fato negativo para alguém que está tentando se provar há 4 jogos agora para a lista final do Ancelotti. E aí, o jornalista Lucas Mussetti trouxe mais detalhes também. Esse cara aqui cobre diretamente o Santos, e ele trouxe algo aqui que eu achei interessante do que aconteceu aí ontem, no domingo, entre Robinho Júnior e Neymar. Vamos ver aqui. Eu vou contar aqui o que eu ouvi. A informação do GE por si só, ela é verdadeira. Teve sim uma tensão, mas eu acho que falta contexto e eu quero explicar pra vocês um pouco do que eu ouvi de várias pessoas aí nas últimas horas. Rolou hoje um coletivo dos não relacionados, é um coletivo reduzido. Em campo reduzido, então tem muito contato, muito choque, muitos gols, e rola uma intensidade forte nestes treinos. Tem uma vontade grande, assim, tem gente que eu ouvi que falou que rola até mais tensão nesse tipo de treino reduzido, em que os jogadores ali querem ganhar, como no rachão, do que de fato na partida. Se ouve mais grito, a galera mais nervosa nesse tipo de atividade. E aí teve de um lado o time do Neymar, e do outro um time em que tava o Robinho Júnior. O time do Neymar tinha mais jogadores experientes, e digamos que os jogadores experientes tentam colocar o Robinho Júnior na linha. O Robinho Júnior é tido como garoto gente boa, bonzinho, mas que é importante em alguns momentos dar um puxão de orelha, coisa que o próprio Neymar recebia lá atrás. E o que aconteceu? Durante o treino, os mais velhos sentiram que o Robinho tava folgando um pouco, né? Rolou um gol e o Robinho Júnior provocou. Os mais velhos estavam reclamando do time do Neymar que tava impedido. O Robinho Júnior deu uma provocada neles, rolou a pausa pra água e, pô, o Robinho tá uma perna hoje, então o Neymar falou, vou dar uma lição nele. O coletivo continuou rolando, terminou empatado. E aí o Cuca, gostando do clima, que o Cuca gosta, né, que o treino esteja intenso, era um treino de não relacionados que do nada virou um treino um pouquinho mais pegado. O Cuca, pra incentivar essa parada, decidiu fazer 1 contra 1, pra ver quem ganhava. Terminou 2-2 o coletivo.
E aí calhou de ser Neymar contra Robinho Júnior. Robinho Júnior foi pra cima do Neymar, deu um drible que eu ouvi que foi comum, chutou e o goleiro defendeu. Aí o Neymar falou, tipo, aqui não, moleque, aqui tu não vai fazer gol não. E aí que acontece pra mim o X da questão. Eu ouvi de algumas pessoas que houve agressão, que o Neymar teria dado um tapa no Robinho Júnior nesse momento, moleque, tu vai fazer gol não, teria dado um tapa. E de outras pessoas eu ouvi que foi coisa de pai pra filho. Que o Neymar adora o Robinho Júnior, que o protege, coloca embaixo do braço, que dá peteleco, que puxa a orelha, e que nesse momento teria sido um tapinha, um empurrãozinho. Tem gente que diz que foi agressão. Eu acho que isso é muito vago, eu não tenho imagem sobre isso. Eu ouvi várias pessoas, ouvi 2 pessoas que me disseram que o Neymar passou da linha, e é por isso que teria pedido desculpas, e eu ouvi gente que não, que falou que é normal, que isso acontece em treinos, e que semana passada houve coisa pior, o veríssimo puto da vida xingando todo mundo, mas que quando é Neymar as coisas vazam. Também me contaram que o que a gente vê do Neymar nos jogos, a gente vê nos treinos. Eles vêm nos treinos, eles vêm de forma mais acentuada. Nos jogos tem um monte de câmera, tem um adversário, tem a torcida vendo. Nos treinos é um ambiente controlado, o Neymar reclama de cada chegada nele, o Neymar dribla, o Neymar reclama comissão, enfim. Então, é o Neymar que a gente vê que é chato no jogo, ele é mais chato ainda nos treinos. Mas fica algo meio vago. Assim como você, tua família, teu filho, tem gente que prefere reprimir falando alto, falando baixo, tem gente que parte pra o que a gente não gosta, né? Quer dar um tapinha, reclamar, bater. Então, é uma coisa vaga, eu vou continuar apurando sobre a situação, mas eu queria mostrar pra vocês um pouco mais de contexto. O que aconteceu? Quando o Robinho Júnior teria recebido esse empurrão, tapa, ou sei lá o que for, ele ficou sentido e foi pro vestiário. O Neymar entendeu que não tinha sido legal, foi pro vestiário e eles teriam se acertado, o Neymar teria pedido desculpas, mas o staff do Robinho Júnior não gostou, a mãe dele não gostou, reclamou com a diretoria, e vamos ver quais vão ser os próximos passos. A comissão técnica e a diretoria do Santos tratam o caso como encerrado, caso de treino, vamos ver se eles se pronunciam nas redes sociais, se existe algum evento novo, se o Robinho Júnior vai pra viagem, mas enfim, a princípio, vida que segue, o Santos enfrenta o Recoleta na terça-feira. Eu vou contar aqui o que eu ouvi. E aí, rapaziada, agora vou defender o Neymar, tá? Vou defender o Neymar como quem tem lugar de fala. Esse aqui sou eu, esse aqui é meu Instagram, Gil Marques Vidotto. Eu joguei futebol profissional, esse aqui sou eu em 2013, inclusive essa foto tá fixada aqui no meu perfil. E esse time aqui é o Bandeirante Esporte Clube de Birigui, que eu joguei lá a Bzinha na época, hoje eles estão disputando a Série A3. Eu encerrei minha carreira em 2019, realmente porque já não estava dando mais, depois eu quebrei meu braço e eu era goleiro, como vocês podem ver nessa foto aqui. Enfim, o que eu quero dizer com isso é, eu tenho lugar de fala e vou falar agora o que acontece nos treinamentos, que é super comum, o bicho pega mesmo, nos coletivos, nos rachões. Cara, é a coisa mais comum ter pancada, ter entrada mais forte. E isso que aconteceu entre Neymar e Robinho Júnior, muitos vão dizer, não é certo. Realmente, se o Neymar deu um tapa num garoto que é muito mais novo do que ele, e o Neymar sempre foi esse cara que foi ousadia e alegria, ele botava na chuteira dele esse lema dele, sempre foi o lema dele ali, ousadia e alegria, ele não pode reclamar de um garoto ter dado um chapéu nele, ou ter dado uma caneta nele. Inclusive tem um vídeo aí, logo quando o Neymar chegou no Santos, que ele dá um chapéu no Robinho Júnior e fala assim, vem com calma da próxima vez, algo assim ele falou. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, rapaziada, isso é super comum, somente em rachão, cara, tem tapa na cara, já aconteceu, já vi, já presenciei, porque eu jogava bola profissional, como eu falei, eu já presenciei jogador sair na mão. Ali no rachão tem muita competitividade, dependendo de jogador para jogador. Ninguém quer perder até o rachão. Já vi tapa na cara, já vi chute, já vi discussão, já vi empurra, mas depois todo mundo se acerta ali e tá tudo bem, ó. Um pede desculpa pro outro, ou o outro fala, pô, fui mal, cheguei mais forte do que deveria, mas ali se acerta e fica tudo bem. O que acontece é que nem o jornalista que falou aí, o Lucas Veríssimo, semana passada tava descendo a lenha em todo mundo, falando para todo mundo, e não vazou nada. O que acontece é que se trata do Neymar, então qualquer coisa que o Neymar fala, como minha mãe fala, se der um peido no copo d'água, vira uma tempestade. Então qualquer coisa que o Neymar faz ou fala, repercute muito. Então, assim, eu acho um exagero, por isso que eu tô aqui defendendo o Neymar. Eu não concordo se realmente aconteceu dele dar um tapa na cara de um garoto que só tem 17 anos, mas se ele dá uma entrada mais forte, ou se ele chega no moleque e discute com o moleque, é válido. Eu não concordo também quando ele chega e fala assim, pô, pega leve, não precisa de tanto. Por que não precisa de tanto, Neymar? Sendo que você foi conhecido a carreira toda por fazer isso. Aí eu discordo totalmente. E outra coisa, treinamento. Treinamento pode tudo, acontece tudo. Então, assim, fora isso, o negócio da porradaria, até tapa na cara. Não tô aqui incitando a violência, tá? Longe disso. Eu tô falando algo que acontece em uma profissão que eu vivi dos 13 anos até os 19, mais ou menos. Então, assim, rapaziada, isso é super normal, isso é super comum.
Cara, todo treino, eu tenho quase certeza que 99 ou 90% de todo treino tem confusão, tem pancadaria, tem entrada mais ríspida, tem entrada mais forte, tem jogador que não gosta, tem outro jogador que fica puto com o outro que deu uma entrada mais forte. É normal, é treinamento, mas ali eles sempre se acertam no vestiário mesmo e sai dali, acaba ali o treino é amigos, é em prol do objetivo de ajudar o clube a vencer. Então, assim, eu acho que estão causando um exagero. Já vi jornalista falando aí, René Simão estava certo, criamos um monstro. Outros falaram que o Neymar não pode se trocar por um garoto de 17 anos, que o Neymar teria que ter o contrato rescindido por ter dado tapa na cara, por ter agredido um colega. Assim, super exageros. Quer outro exemplo? A briga que teve entre Gerson e Varela. Treinamento, às vezes tá mais tenso ali. Então, assim, isso é só a ponta do iceberg, isso é coisas que não vazam, mas, rapaziada, nossa, isso aí acontece muito. Por isso que eu tô falando aqui que eu iria defender o Neymar nessa situação, porque foi algo que eu vivi. E acontece muito, acontece muito. Se tem alguém aqui que já foi jogador de futebol também e hoje tá assistindo esse vídeo que eu vou postar, cara, comenta aqui se também quando na sua época acontecia, e eu tenho certeza que acontece, acontece. É porque a gente está vivendo uma época também de tudo é cancelamento, tudo é mimimi, tudo é lacração. Aí se trata do Neymar, os caras querem já acabar com o cara, ainda mais que estamos a dias aí da convocação para a Copa do Mundo. Então, assim, cara, eu acho um exagero desnecessário. Repito, uma coisa que acontece nos treinamentos, acontece, é super comum. Tem dia que a gente tá mais competitivo ou até tá mais nervoso, mas eu repito, saiu dali, os jogadores se entendem. Dificilmente alguém leva uma entrada dura, até um tapa na cara que levou ali no treino, leva para casa, dificilmente. A galera se entende ali no mesmo dia, no mesmo momento ali, e saiu do treino, tomou seu banhozinho, foi para sua casa, tá todo mundo amigo e o objetivo é em prol de ajudar o clube. Então, assim, eu acho um super exagero, mas eu queria saber a sua opinião depois dessa explicação que eu dei aqui. Se você concordam comigo ou realmente acha que o Neymar tá errado. Eu só acho que o Neymar tá errado em se trocar por um menino de 17 anos e por chegar no menino e falar, para com isso, ou maneira, pega leve. Isso aí eu discordo, porque o Neymar sempre foi esse cara, sempre fez isso. Tem vídeo do Neymar dando chapéu no Chicão em Santos e Corinthians que o jogo já estava parado sem necessidade nenhuma. Então, se o Robinho Júnior hoje tem aquela mentalidade de levar tudo na brincadeira ou ser ousado demais, é coisa que o Neymar já foi na idade dele. E o Neymar já fez muito isso, até mesmo na Europa, que o pessoal lá não tolera tanto esse tipo de atitude. Ele já fez isso lá também. Então, assim, eu só discordo do Neymar em relação a isso, a pedir pro moleque maneirar. De resto, cara, normal, comum, acontece quase todos os dias nos treinamentos. Mas aí eu queria saber qual a sua opinião. Será que eu exagerei muito? Será que eu estou errado? Quero muito saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, deixa seu like, galera. Eu tô gostando demais. Aí o canal é novo, mas o canal tá crescendo. Os likes estão subindo, as views tá indo bem. Vocês estão gostando muito. A gente melhorou muito o áudio desse vídeo, dos vídeos passados para o primeiro. Quando a gente iniciou, eu não sabia mexer no OBS Studio, então eu também estou muito feliz com o resultado, com o desempenho dos vídeos até aqui. Mas comenta aqui qual a sua opinião. Vocês estão do lado de quem dessa história? Robinho Júnior ou do Neymar? Ou acha que é um exagero? Ou vocês até concordam comigo? Quero muito saber sua opinião. Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. Até mais. Valeu, rapaziada.